Nós vamos falar de um tema meio delicado, né, pastor Eliel? Mas foi o pastor Eliel que pediu, eu estou aqui cumprindo. A palavra de Deus diz que o povo, meu povo, tem sido destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. E esse é um tema delicado no meio evangélico. Por quê? Há alguns anos atrás, você chegava e dizia assim: sou psicólogo, as pessoas reclamavam sangue. Eu me sentia muito estranha, né? Então, quando eu dizia assim, sou psicanalista, parecia que eu estava xingando alguém. E quando a gente dizia que estava militando na área da sexologia humana, pior ainda. Pior ainda. Graças a Deus que resistimos, outros profissionais surgiram pelo chamado do Senhor. Isso foi um chamado de Deus na minha vida. Eu tinha outra ideia. E por que isso? Porque o povo de Deus precisa de esclarecimento. Eu lembro uma vez, pastor Roberto, não vou demorar não, que chegou alguém tinha ligado para minha casa, a pessoa estava surtada, gritava, era uma jovem. Ela dizia: eu quero ser atendida pela senhora, por favor. E ela gritava muito, e eu disse: olha, você não está em condições de passar por um atendimento psicológico, deixa eu falar com alguém da sua casa. E a mãe veio, eu falei assim: olha só, a sua filha precisa ir agora para uma emergência. Ela precisa ser medicada. Não, porque ela precisa ser medicada. Senão alguma coisa muito ruim pode acontecer. E ela falou assim: olha, eu respeito muito a senhora, eu conheço a sua família. Enfim, eu dei a orientação, ela medicou. E quando ela voltou do atendimento, ela falou da medicação que havia sido prescrita, e eu concordei, orientei. E ela disse: então, quando é que a senhora nos atende? Eu falei: olha só, a medicação só vai fazer algum efeito daqui a 15 dias. É que ela vai estar em condições. Fora isso, vocês vão jogar, vai ser inútil o atendimento. Aí, uma semana depois, eles ligaram, ela ligou, já estava um pouco mais calma. E eu os atendi, viu, pastor Roberto, lá no consultório. E quando ele chegou, era um irmão com chapéu. Eu tinha uma secretária na época, ele chegou: olha só, ele nem entrou na sala. Eu quero dizer para a senhora que isso tudo aqui é do diabo. Eu acabei de vir de um seminário sobre batalha espiritual, com o pastor Joá Caetano. Eu sei que o pastor Joá Caetano não falaria. Isso tudo é diabo, psiquiatria, psicologia. E eu lá, humildemente, esperando ele desabafar. E eu falei: o senhor quer entrar? Ele: não, eu vou entrar, mas eu já vou lhe adiantando isso. E quando eu abri a porta, a menina correu, sentou no canto do sofá, toda encolhida. Ela tinha 15 anos. Eu não esqueço a fisionomia dela. E eu olhei para aquilo, eu falei: Jesus, o que é isto? Porque Jesus trabalha conosco, né? Ele vai conosco para o trabalho. E o Senhor pôs uma calma no meu coração, porque se eu for deixar pelo meu temperamento, eu ia mandar que ele se retirasse, né? Porque ninguém entra ofendendo o outro assim. E aí ele falou: porque isso é o diabo. Cada vez que ele falava o diabo, a garota se encolhia toda no canto, parecia o diabo mesmo. E eu falei: Senhor, o que está vendo? Porque o diabo que veio? Eu falei assim: o senhor, olha, eu só vim aqui porque eu respeito muito a sua família. Só por isso eu vim. E tal. E eu falei: o senhor é o quê? Eu falei assim: eu sou pastor. Eu falei: olha, eu não sou pastora, mas eu sou obreira. O senhor está em comunhão? Eu falei: estou em comunhão, sou um pastor. Eu falei: eu sei, o senhor já disse, eu estou perguntando se o senhor está em comunhão. Eu não sou pastora, mas eu estou em comunhão. E Deus está aqui. E o senhor disse que a sua filha está assim há 2 anos. Então o senhor tem 15 minutos para expulsar o demônio. Porque como é que o senhor explica que o demônio entrou na sua casa, está nela há 2 anos? O senhor diz que é pastor, está em comunhão. Eu também sou obreira. E a Bíblia está aqui. Se o senhor quiser, nós vamos orar. O senhor tem 15 minutos para expulsar o demônio. A senhora não pode falar assim comigo? Eu falei: não, quem não pode falar assim é o senhor. Vamos orar 15 minutos, eu vou lhe ajudar em oração.
Se for demônio, vai sair, porque está escrito. Ou não está escrito? Se não, o senhor deixa eu tratar da sua filha. E eu fui tratar dessa menina. Ela estava morrendo. Hoje ela é uma profissional, trabalha no INCA. Estava praticamente reprovada na escola. Era o mês de outubro. Uma confusão na cabeça daquela menina. Era uma artista que nasceu num lar de brutos. E nós fomos ali com muita delicadeza. Fiquei com ela 6 meses. Eles não tinham condições de pagar, não que seja caro. E eu disse para ela, olha, eu vou liberar você do meu tratamento, porque eu sei o quanto está sendo difícil, mas você vai continuar na medicação. Eu a treinei e de tempos em tempos ela ia lá para me dar o relatório. Ela passou no vestibular, hoje é uma profissional, trabalha no INCA, na área de saúde. De vez em quando ela vai lá me ver. Só, não estou precisando de nada não, só vim te ver. E aquela vida que estava morrendo. O meu povo tem sido destruído pelo quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento. E é isso que nós vamos tentar trazer hoje aqui. Nós temos um trabalho na área psicológica só com crianças, que é uma questão muito delicada hoje. Nós estamos com um índice de suicídio infantil muito alto. Só que não há esse registro tão preciso, porque sai como acidente doméstico. E às vezes os sintomas estão ali, diante dos pais, e os pais não percebem, porque não tem, às vezes, essa atenção, o conhecimento. Então, vamos lá. Depressão, melancolia da alma. A Bíblia fala sobre depressão. Vamos ler? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espero em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O salmista, ele constata algo extraordinário. Ele diz, a minha alma está, o quê? Abatida. E ele se questiona, o que está havendo com você, minha alma? E muitas vezes os crentes, né, nós temos o batismo com o Espírito Santo habita em nós, e a gente não aceita passar por um momento de depressão. Ainda clama o sangue, joga a Bíblia em todo mundo, repreende, e a coisa só vai piorando, como se isso fosse coisa lá do, sei lá da onde. Então o salmista, nós somos melhores, maiores do que o salmista. Um homem segundo, né, vivia em comunhão, ele diz, por que a minha alma está nesse estado? E há momentos na nossa vida que nós nos perguntamos o que é isso que está acontecendo conosco. Está tudo bem, você tem dinheiro no banco, não é o meu caso, né? Não temos não, né, Dindim? Tem. Você escondeu, você está na Lava Jato, não. Todas as empresas a maioria que ele trabalhou está na Lava Jato, só ele não tem conta na Suíça. Por quê? Graças a Deus. Podia ter honesto, né, pastor Roberto? Nós, às vezes, estamos em situações favoráveis, mas a alma, ela está em algum tipo de conflito. O salmista se perguntou, o que está havendo com você? O salmista não tinha um médico para ir, um psicólogo, ele só tinha um divã de Deus, só, hein? Só. Então, vejamos, o que é a depressão? Jó teve depressão? Jó teve depressão. Ele disse o quê? Desprezo a minha vida, eu quero morrer. E por quê? Porque havia lhe acontecido algo fora do comum. E, às vezes, irmãos, nós passamos por situações que estão acima das nossas forças psíquicas. E é nesse momento que nós temos que pedir o quê? Ajuda. Eu acho interessante que não há problema em se tomar insulina. Ninguém clama o sangue quando o médico prescreve insulina. Já notou isso? Olha, a irmã está com açúcar alto, vou passar aqui um glifosate. Ninguém acha isso estranho, mas se o médico passar
um remédio psicofármaco pronto. A pessoa rasga a receita. Eu outro dia estava com a irmã, semana retrasada, e ela disse, o meu médico diz que eu estou com um problema psiquiátrico. Você acha que eu sou louca? Eu, imagina. E a senhora tomou o remédio? Porque ela acha que psiquiatra é coisa de maluco, olha que coisa. Desespero de Moisés. Moisés também mata-me, Senhor. Eu lhe peço. Ele estava desesperado com o peso da missão. Nós não sabíamos o tamanho da angústia de Moisés. Mas aquilo lhe era pesado demais, ao ponto dele dizer, Senhor, eu não quero mais. Tira a minha vida. E o salmista também fala, a minha alma está cheia de... Irmãos, está cheio de angústia, já é demais, cheio de angústias. Ele usa o plural. Onde começa tudo? Começa aqui, ó, estresse. O dicionário Aurélio nos diz que o estresse é o conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, olha aqui, infecciosa e outras capazes de perturbar a homeostase, o equilíbrio do corpo. Às vezes a origem não é emocional, às vezes é uma origem orgânica. Um processo infeccioso pode alterar a química cerebral e a pessoa sofreu uma depressão, um estresse. Estresse você foi além do ponto. E sabe de uma coisa? Nós, crentes, costumamos ir além do ponto. Uma vez, eu fiquei 15 dias sem andar, de castigo. Castigo de Deus é bom, né, irmão? E eu me perguntei, Senhor, o que é isso? A minha congregação quase que me apedrejava, porque meus filhos achavam que se eu orasse, Jesus tinha que curar. E eles foram lá, oraram por mim, e eu não levantava. No final, meu filho chegou para mim, no final da semana, falou, mamãe, nós já oramos. Como quem? Levanta e anda. E eu falei, Jesus, me cura antes que eles me apedrejem. Porque fomos além do limite. Em nome de Deus, em nome da obra, esquecemos que somos humanos. Olha que coisa, sobrecarregamos o nosso espiritual, o nosso emocional. Muitas vezes caímos em laços do amor pela obra. Olha que coisa, porque achamos que temos, irmãos, não havia convite que eu não recusasse. Ligava às vezes lá na caixa prego, não sei lá onde eu fui parar. Teve uma vez que nós andamos tanto que eu tive a impressão que eu tinha saído do Brasil. Falei para o Dindi, eu falei, olha, aqui o fim do mundo já passou, nós estamos além do fim do mundo. Por quê? Porque eu achava que tudo vinha da parte de Deus e eu tinha que dizer o quê? Sim. Só que Deus é um Deus que quer um culto racional. Romanos 12, 1, 2. Que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso quê? O vosso culto quê? Racional. Gente que jejua demais, já vi gente adoecer, contrair tuberculose, porque vivia em jejum. Era um jejum já sem causa. Não, eu jejuo a semana toda, eu perguntei por quê. A pessoa não sabia dizer por que jejuava. Então, Deus é um Deus o quê? De equilíbrio. Tudo que gera desequilíbrio, seja qual for o propósito, ele causa consequências no nosso corpo. Em 1936, o cientista canadense Hans Selye foi o criador da moderna conceituação do estresse. Olha que coisa. Ele diz o seguinte, o estresse, primeiro, ele vem de um alarme, que é o alarme de perigo. Então, ele pede de você o quê? Uma reação. Você se sentiu ameaçado, você vai fazer o quê? Você vai reagir. Isso é normal? Muito bem. Depois vem o quê? A resistência, uma vez que o problema não foi resolvido.
Ou seja, você mobiliza vários mecanismos do seu corpo para se manter ali na reação, no enfrentamento. Depois vem o quê? A exaustão. Você não conseguiu resolver num tempo curto e aí começa a ver o estresse das suas forças. Está na hora de voltar atrás e fazer um recálculo, mas a gente não consegue fazer isso. Ainda mais os obcecados, né? Os coléricos. Quando a resposta é patológica em um indivíduo mal adaptado, registra-se o quê? Uma disfunção que leva a distúrbios transitórios ou doenças graves. Uma delas é a depressão. Vai matar mais do que câncer. Essa é a projeção. Isso não é à toa. Por que isso é o mal do século? Porque nós estamos vivendo num século de muita pressão. Olha, o irmão cantou aqui o ano de 2016, né? Trazendo à nossa memória o que foi esse ano. Um ano extremamente estressante. Para todo o mundo, não foi só no Brasil. Acho que não houve uma nação que pudesse ter dito assim, estamos tranquilos. Em especial no Brasil, nós estamos numa situação de puro estresse. Não sabemos aonde vamos parar. Temos até medo de ligar o jornal. Não é verdade? Você vai ligar no noticiário para dar uma relaxada no final do dia, você sai mais estressado. Hoje uma cliente minha ligou, pediu desculpas que eu estou no recesso. Rosana, doutora, por favor, eu não consegui dormir a noite toda ontem, não sei o que é isso. A minha mente simplesmente não desligou e eu fiquei pensando a noite toda nos meus problemas. Como se isso fosse resolver. Mas é que o nosso corpo, ele sai do prumo. Ele está indo além daquilo que suporta. Deus não nos criou para isso, né? O estresse corresponde a uma relação entre indivíduo e o meio. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Às vezes nós temos que fugir de situações. Eu, há bem pouco tempo, há 3 anos atrás, entreguei um cargo, 13 anos, e o pastor virou para mim, por que a irmã não fica mais um ano? Até que a gente consiga, eu virei para ele, falei assim, quem vai me proteger? Ele me olhou assim surpreso, porque as pessoas pensam que psicólogo está pronto para tudo, né? E não é. Eu falei, pastor, eu não tenho como enfrentar essa situação. Vai ser demais para mim. Vai ser um estresse além daquele que eu posso suportar. A não ser que Jesus mandasse. Como ele não mandou, e ele me deu inteligência, inclusive espiritual, que é a maior de todas, que há situações que você precisa de inteligência espiritual, para saber discernir e ter humildade para dizer, não dou conta, não somos super-heróis, ou somos? O que acontece com o corpo? Tem alguém aqui com dor de cabeça? Não. Dores de cabeça, infecções, tensão muscular, distensão muscular, fadiga, irritações na pele, falta de ar. A pessoa sai do prumo. Começa a ter problemas em todas as áreas. Na parte emocional, perda de confiança, ansiedade, irritabilidade, depressão, apatia, alimentação. Veja, ela ataca o corpo, as emoções, ataca a mente, em especial a cognição. Pessoa fica preocupada demais, raciocínio confuso, pesadelos, excesso de culpa, indecisão, negatividade, decisões apressadas. Eu atendi uma mulher de Deus, uma pastora, e ela disse, não, porque Deus falou assim, assim, assim. E eu fiquei olhando para ela e falei assim, por que Deus teria, ela é minha cliente, eu falei, por que Deus teria falado isso com você? Não, Deus está o tempo todo falando comigo. Eu falei, por que Deus fala o tempo todo com você? Agora, por que Deus falou isso com você? E ela disse, olha só, Rosane, eu vivo pela fé, eu vivo pelo que Deus fala. Eu falei, eu também. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não vai falar
Nada que esteja contra o quê? A palavra dele. Não, mas ele é soberano. Eu falei, minha querida, ele nos deu a palavra dele para que nós seguíssemos o quê? As orientações dele, inclusive no campo espiritual. Então, a profecia, ela tem que ser julgada à luz o quê? Da palavra de Deus. Outro dia recebi uma moça no consultório e ela disse, eu não posso casar com esse rapaz porque eu ainda vou casar com um homem que ainda é casado. É profecia. E eu disse, deixa eu lhe dar uma notícia, você não vai casar com esse homem que está casado. A não ser que você queira complicar a sua vida. Mas Deus falou, Deus não falou. Para com isso. Profetas estressados. Atendi uma pastora assim. Fez um estrago tamanho na igreja. Estava estressada. E no tratamento ela foi caindo a consciência. E ela disse, quantas pessoas eu prejudiquei. Eu falei, você usou o dom. O dom não é para ser usado para exercer poder sobre os outros. E ela usava o dom para dominar os outros. E caiu no estresse, e aí vocês imaginam o estrago. Minha querida, toda profecia está sujeita à palavra de Deus. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é. Você guarda no seu coração e não entrega. Poucas vezes Deus falou para mim. Mas o que Deus falou, Ele tem cumprido até hoje. E eu lembro de uma profeta, era uma profeta muito querida, e Deus falou para mim, para a minha vida através dela, poucas vezes, e até hoje tem se cumprido. Ela era uma mulher de Deus, já dorme com o Senhor. Mas houve uma vez que aquela profecia era dela. E eu não discuti, porque a gente não discute, irmã, a gente só sorria para alguém do seu lado. Marido está irritado, sorria. Você gastou demais, é mesmo. Lembra do é mesmo? Comida queimou, é mesmo. Queimou não, viu? Então a gente só... Porque há situações que você só tem que fazer isso. E ela veio e falou, e eram coisas que tinham consequências no meu futuro, dentro da minha casa, da minha parentela. E eu parei e pensei, não houve Abba Pai, porque o Espírito fala com o nosso Espírito. E eu levantei dali, eu falei, Jesus, que bom que essa não é a tua voz. Porque Deus não faz intriga, Jesus não faz fofoca. Jesus não se sujeita à prática de cartomancia. Tem gente que pega aqui, teve uma profeta aí há pouco tempo, que as pessoas iam na casa dela, ela tirava caixinha de promessa. Teve uma pessoa que foi lá consultar sobre a minha vida. E ela chegou, olha, eu tenho um recado para você. Eu falei, como assim? Não, porque eu fui no profeta tal e nós perguntamos sobre você. É mesmo? E ele falou... Gente que não conhece a palavra de Deus, que se deixa levar às vezes por pessoas que não estão bem. E aí fica difícil, às vezes, a igreja estranha, o pastor, às vezes mandar um profeta calar a boca. Não sei se aqui acontece isso, mas às vezes o profeta está falando dele, está falando ou não está falando absolutamente nada. Só está tomando. Pessoas, bom... Vamos lá. Comportamento, alteração no comportamento, alteração no apetite, desinteresse sexual, distração, inquietude, insônia. Mudanças de funcionamento ocorrem na área humoral, comportamental, cognitiva e nas relações interpessoais. Vamos ler? Procedem as fontes da vida para você e para o outro. Porque você é capaz de matar o outro. É interessante que o salmista diz, quem tem as mãos limpas. O salmista se sentia sujo de sangue, porque havia matado muita gente.
Mas, irmãos, nós devemos ter cuidado, porque nós não estamos em tempos de guerra, de matar fisicamente as outras pessoas, mas nós podemos matar pessoas espiritualmente, com uma palavra negativa, com uma palavra de reprovação. Nós podemos matar um filho só com palavras, só com olhar. Então, quando a palavra de Deus, o céu, fala, cuidado para você e para o outro. E olha que coisa interessante, nós temos um trabalho só sobre emoções que matam. Nós somos movidos por necessidades fisiológicas, psicológicas e espirituais. Adotamos conduta para satisfazer isso, né? Atingimos o alvo, temos o alívio e a alegria. Um exemplo, sentir fome. Fome é uma necessidade o quê? Espiritual? É uma necessidade fisiológica. Me dirijo à geladeira, abro a geladeira, vejo lá comida. Como? Então eu vou ter o quê? Atingir o alvo, alcancei a alegria. Agora, se eu como e não passa fome, eu estou interpretando mal aquela informação. Tem gente que come para matar uma fome que não é de comida. Por isso que não para de comer. Tem gente que busca no outro necessidades de ordem espiritual. Outro dia, né, pastor? Estava lá na rádio. Eu quero um marido que me compreenda. Precisava de um analista. Que é ou turma para não compreender a gente é marido. Amém? Não é verdade? Não entendem a gente. É impressionante isso. Então, veja, quando nós esbarramos numa frustração, numa dificuldade em dar a resposta, olha os sentimentos que vêm. Quais são? Ansiedade, medo, angústia, depressão, agressão, ira. Esses sentimentos matam. Por isso que a palavra de Deus manda o quê? Que você tem que guardar o centro das suas emoções. Precisa se proteger mesmo. Se a coisa não está dando certo, sai de perto, irmão. Porque a palavra de Deus também diz, no que depender de vós, tem de o quê? Quando depender, irmão. Tem gente querendo mudar a esposa. A esposa é a esposa, ela é quem ela é. Graças a Deus que eu estou ficando com o pastor Alexandre há 36 anos. Acho que ele já desistiu de me mudar, né? Não muda, irmão. Nós precisamos aprender a lidar com o outro, a respeitar. E aquilo que não é possível, a gente se afasta. Tem coisas que nós não concordamos. Não quer dizer que nós vamos brigar por isso. É aquela coisa, é bem que eu te disse, né? O te disse é fantástico, né? Eu te disse, está ouvindo isso há 2 anos quando trocou de carro. Eu te disse que eu não gosto desse carro. Eu te disse que eu... Mas tem coisas que não é possível. O que não é possível, não é possível. Ponto. É assim, é simples. Por isso que a gente fala, tem que ver se casou com doido. Depois que casou com doido, tem que ir com doido até o fim. Não vai mudar. Então, veja, tudo isso faz parte de um sistema. Você se frustrou, esses sentimentos estão ali. Tem gente que se frustra na obra de Deus, porque idealizou coisas que não fazem parte. Eu tenho gente que chega frustrada porque Jesus não deu marido. E eu oro, Senhor, dá marido, manda marido, Jesus. Ou coisa que está em falta é marido. Por isso que eu disse, se você tem marido, mesmo que ele não seja lá um maridão, fica com ele. Porque marido tem falta. E mulher também. Mulher boa está faltando, viu, irmãos? Mulheres decentes, mulheres honestas, companheiras. Se você tem uma companheira, quem tem companheira aqui? Faça uma gracinha para ela. Diz que bom que eu tenho você. E vice-versa. Foi o que o Paulo falou. Você está casado? Fique feliz. Diga para sua mulher, coisa, nós vamos ser felizes.
Depressão, do ponto de vista psicopatológico, tem como elementos mais evidentes o humor triste e desânimo. Porém, outros sintomas estão envolvidos. Gente, você perdeu alguém. Aí já vem dizendo, eu caí em depressão. Não, você está triste. Tristeza é uma coisa, depressão é um estado muito diferente. Depressão é doença, uma das mais graves. Tão grave quanto o câncer. Ela é incapacitante tanto quanto o câncer. Ela mata. Depressão causada por fatores constitucionais internos, é endógena. Olha que coisa impressionante. Não quer dizer que seja de fatores externos. Tem gente que tem predisposição à depressão, até por temperamento. O temperamento melancólico é um temperamento que você tem que estar sempre de olho nas questões mais impactantes, porque a pessoa tem uma tendência à depressão, à melancolia, que é um passinho, né? Bem próximo. Então, tem causas que são endógenas, não tem nada a ver. Outro dia eu estava com o marido, e ele dizia, mas por que ela está depressiva, doutora? Eu dou isso, eu dou aquilo, e eu, ai, que inveja, você dá tudo isso para ela. Que inveja, Dindi. E dava carro, e dava viagem, e a mulher depressiva. Eu falei, olha só, não tem nada a ver com o externo, é endógeno, é do corpo, da química dela. Só que ele não aceita que ela tome remédio, né? Aí complica. Vamos lá. E exógena, externo, depressão causada por fatores ambientais externos, estresse, circunstâncias adversas, problemas profissionais, familiares, momentos de perda, de ruptura. Tudo isso são fatores exógenos, ou seja, é externo, que podem afetar o equilíbrio emocional. Então, olha só, tristeza, melancolia, chorofácia, apatia, sentimento, isso tem que perdurar no mínimo 6 meses. Antes de 6 meses, não pode fechar o diagnóstico como depressão. Tem que esperar. Neurovegetativa, falta de prazer, fadiga, desânimo, insônia, e perda ou aumento de apetite, constipação, tudo isso são sintomas neurovegetativos, ideativas, ideação negativa, pessimista, arrependimento. Irmãos, isso aqui no nosso meio, é muito sério, viu? Porque a pessoa, às vezes, vem falar de pecado lá de 1600 e pouco. E fica naquela culpa. Outro dia eu estava com um cliente assim, eu falei assim, interessante, né? E o sangue de Jesus? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Falei, você não está purificado? Aí ele ficou parado. Você não se arrependeu? Por isso que eu preciso que você tome a medicação. Você está com uma questão química, o seu racional está perfeito, a sua fé está perfeita em Cristo, mas o seu corpo desconfigurou o seu cérebro. E ele está, agora que a gente está conseguindo, porque veja, ele conseguia entender que os pecados estavam perdoados, e não era nem uma falta assim, tão grave, mas ele vivia num excesso, numa ressonância magnética espiritual, buscando nele culpas. Cognitivas, déficit de atenção, isso aqui é perigosíssimo, que a pessoa perde a concentração, começa a ter problemas de memória, né? Dificuldade de tomar decisão, fica quase que com uma espécie de demência, baixa autoestima, sentimento de incapacidade, sentimento de vergonha, depreciativo, volição, psicomotricidade, tendência a ficar na cama, latência nas respostas, quer dizer, lentificação motora, tudo isso aí faz parte. Depressão maior, não vamos falar nisso não. E a depressão infantil, só quero chamar a atenção que os sintomas são diferentes. Olha, a criança fica num processo de rejeição, achando que a mãe e o pai gostam mais do irmãozinho, da irmãzinha. E em criança, a depressão, ela tem um efeito quase sempre diferente. A criança fica hiperativa. Ela fica super agitada. Aí a gente chega para a mãe e diz assim, sua filha está num processo de depressão. Não, doutora, ela não para quieta.
Em adulto também isso pode acontecer. A gente classifica isso como depressão atípica, quando a pessoa não se permite parar. No fundo, ela está num processo depressivo, atípico. Então, muito cuidado com isso, ó. Enurese, encoprese, choro fácil, condutas antissociais, perda da atenção, fobia escolar, agressividade, cansaço matinal, entre outras alterações. Tudo isso tem a ver com química cerebral. Não vamos explorar isso. Olha só. Tipos de depressão. Depressão pós-parto. Até 6 meses após o parto, a mulher pode vir cair numa dessa, tá? Depressão por rupturas, namoro, casamento, perda do emprego, excesso de trabalho, senilidade. Gente, isso aqui é muito sério. A pessoa entra na idade chamada boa idade. Só a graça, né? Boa idade, gente, está falhando tudo, tudo dói. O mesmo sapato que antes não doía, agora dói, até a orelha dói. Falei, Jesus, que isso? No céu não vai ter velhice por causa disso. Como é difícil envelhecer, irmãos. E não é quem gosta de velho. Você, né? Por favor, né? Nós vivemos num país jovem, o mundo é jovem. Então, você imagina o idoso, ele começa a ser deixado para trás, ele se sente para trás, o corpo dele não reage mais. Então, aquilo é verdade. A pessoa idosa, ela precisa de um acompanhamento. Até porque começa a lhe faltar química mesmo e ela vai perdendo aquela função, aquela importância que antes ela tinha. Isso causa depressão. Jó, catástrofe. Moisés, excesso de responsabilidade. Josué, perda. Davi, culpa. A culpa, irmão, a culpa. Nós fizemos um trabalho há pouco tempo para professores sobre culpa. Foi de arrepiar, viu? A culpa é um veneno para a alma. Por isso que Jesus veio com perdão. Porque nós morreríamos se não fosse o poder do sangue de Jesus. Se não fosse o resgate. Que desde o Éden o homem sente o quê? Medo pela culpa. A culpa mata. Levanta sua mão e glorifica a Deus porque você está perdoado. Tudo cancelado. Elias, olha aqui, olha que exemplo na obra. Estresse espiritual. Eu tenho aí uma teoria sobre Elias, eu não vou falar que o pastor pode mandar desligar o telefone, o microfone. Mas ele foi além, ele idealizou como eu idealizo. Eu acho que Deus vai fazer assim, que o povo vai reagir assim, aí você faz tudo maravilhoso e o povo não reage. Aí você acha que o problema é com você. Olha que coisa. E como Deus nos prova nisso, né? Outro dia eu fui pregar numa igreja, era a primeira vez, estava assim meio, não tinha... Cheguei lá, 4.000 pessoas, ai que alegria. Aí na outra semana tinha um outro convite, cheguei lá, meia dúzia de gente. Olha aqui. E às vezes você prepara e Deus não opera como você esperava. Isso é muito estressante para o obreiro. Eu lembro quando eu entrei numa campanha em hospitais para ganhar almas. E eu queria faturamento. Eu chegava para a equipe e falava assim, olha, cada um tem que ganhar no mínimo 15 almas para Jesus. Saía todo mundo estressado. E a reunião depois era dura. E aí, quanto você ganhou, mas você não orou, E tinha que haver conversão. Eu lembro uma vez que eu entrei no hospital, acho que foi o Pedernest, tinha uma mulher lá gritando e me chamaram e vamos orar. E oramos e a mulher começou a gritar, e nós oramos e ela continuou gritando. E a gente, em nome de Jesus, a gente pulava, a gente sacudia a Bíblia, quanto mais a gente orava, mais a mulher gritava. Terminou o horário de visita, a mulher ficou gritando lá, olha que vexame, irmão. Saímos pelos corredores, a mulher gritando. Eu falei, Jesus, isso não pode. Olha que coisa. Aí fomos orar. Eu falei, na outra semana, fomos para o jejum. Eu falei, Senhor, olha só, é um vexame. A gente ora, diz que o Senhor vai curar e a mulher ficou berrando lá. É um vexame, irmão. Alguém já passou esse vexame?
Eu passei. Porque no nosso ideal, nós queríamos entrar no hospital, impor as mãos e Jesus sair curando todo mundo. E quando isso não acontece, você se frustra. Aí você traz para você. Bom, Jesus é perfeito, então o problema está com quem? Está comigo. A culpa é minha. E aí nós fomos orar, pôr todo mundo para jejuar. Não era fácil trabalhar comigo, viu? Não era fácil, nem comigo era fácil. Aí, Deus, pela misericórdia, chegou um pastor, o dirigente da consagração, falou assim: irmã, olha só, eu vi descer uma luva de fogo e ela foi encaixada na sua mão. Deus hoje vai lhe usar para curar muitas pessoas. E eu saí com a mão assim, ó, ninguém podia tocar na minha mão. E eu falei, glória a Deus. E entramos no hospital e naquele dia Jesus curou todo mundo mesmo, que nós oramos. Foi maravilhoso. Agora, isso se repete depois? Não, porque nós somos os donos da obra, irmão. Às vezes você ora, você prega e ninguém aceita Jesus. Às vezes você fala uma palavra e a pessoa vem chorando que você fica, você aceitou mesmo? Isso frustra o obreiro. Por quê? Porque nós idealizamos. Nós esquecemos quem é o dono da obra. Quem é o dono da obra, hein, pastor Roberto? É ele. Elias, estresse físico. Jeremias, peso da missão. Jeremias era melancólico, né? Jonas, olha aqui, frustração. Por quê? Porque ele queria justiça. Ele queria o Deus que mata. E ele estava diante de um Deus que é amor, que queria salvar. Quantas vezes, irmãos, nós oramos por uma pessoa e a gente está assim, ai Jesus, o Senhor vai curar essa pessoa? Ele fez isso, fez aquilo. Difícil. E Jesus vai e cura. E às vezes você fica assim, puxa, o Senhor deu essa bênção, que coisa, né? Esquecemos que temos o exemplo de Jonas. Paulo sofreu traição. Jesus, abandono. Jesus sentiu tristeza. Tem gente que não quer perguntar para quê. Por quê? Quer perguntar para quê? Eu não sou maior que Jesus. Há situações que eu pergunto mesmo, Senhor, por que isto? Eu não entendo. Quando eu olho na cruz, Jesus também falou, meu Deus, por que me desamparaste? Não somos maiores que o Mestre, né? Bom, agora para você anotar a receitinha contra a depressão, porque não adianta a gente falar de depressão se não tem receita. Olha aqui, sistema alimentação. Nós vamos fazer especialização em nutrição dietética só para tratar clientes depressivos. Frutas cítricas, olha o que elas provocam. Diminui a secreção de quê? Hormônio liberado pelo quê, pastor? Seu consumo promove o bom funcionamento do sistema nervoso. Então, use frutas cítricas diariamente. Graças a Deus que é barato aqui no nosso país, né? Um suco de limão, de laranja, abuse disso. Outros, derivados de quê? De leite. Olha só, leite, ovos e derivados magros. Eles são uma ótima fonte de um tipo de aminoácido, o triptofano, que alivia os sintomas da ansiedade. De acordo com pesquisa, uma vez no cérebro, o triptofano aumenta a produção de serotonina, o hormônio um neurotransmissor da felicidade, da pulsão. Então, você pode... Todo depressivo come errado. Eu descobri isso. E a gente precisa corrigir isso. Carboidratos positivos, olha só. Carboidratos provenientes de cereais, na sua forma simples e integrais. E das frutas mais adocicadas. Também podem combater... Então, eles elevam o nível do açúcar no sangue, dando energia, bem-estar, tal. Olha aqui, 6 a 9 porções diárias. Não é para você
se empanturrar, não. Quem conhece essa fruta? Receita para ser feliz e produzir bem, pode fazer. É uma banana, uma colher de aveia grossa com uma colher de café de mel de manhã. Você não terá depressão. E não é verdade? Combate cãibra e outras coisas. Mas, irmãos, eu tenho experimentado isso na clínica e dá resultado. Olha que coisa fácil. É de manhã, primeira refeição. Você estará dando energia para o seu corpo, cérebro. A aveia, ela vai baixar a glicemia, tudo de bom. Banana, um estudo feito por pesquisadores comprovou que esta fruta ajuda no combate e alivia os sintomas graças ao alto teor de triptofano que a fruta carrega, ajudando na produção de peixes. Carnes e peixes, eles são a melhor fonte natural de quê? Olha o triptofano aqui de novo, que produz o quê? Que melhora o processo do humor. Então, quando a pessoa ingere muita carne vermelha, muita fritura, ela está abrindo a porta para o seu corpo ficar suscetível, vulnerável a um desequilíbrio químico. Quem gosta? Muito bem. Chocolate, ele é rico em flavonoide. É um tipo de antioxidante que favorece a produção de quê? Serotonina, responsável pela sensação de bem-estar, que melhora o humor, reduzindo a sensação de recomendação. 30 gramas de chocolate por dia. De preferência, o chocolate amargo. Quem já ouviu falar do cacau em pó? Cacau 100%, custa R$ 9,00 um pote. Se nessa receita da banana com aveia, um fiozinho de mel, você acrescentar uma colher de cacau de manhã, você terá uma capacidade cognitiva aumentada para estudar, concentração e vai combater depressão. E aí vamos entrar nos verdes, é o espinafre. Olha aqui, o espinafre contém folato, que produz o que, pastor? Serotonina. Então você pode evitar tomar remédio? Pode, mas você tem que fazer uma alimentação preventiva. E exercício físico que provoca o quê? Produz o quê? Endorfina, sensação de bem-estar. É difícil começar. Depois que você começa, então, alimentação e atividade física. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, para a gente fechar. Deus é um Deus completo. Quando Ele colocou o homem no Éden, Ele mandou o homem comer fritura, Ele mandou o homem se estressar. Não, Ele só deu uma mulher, né? Que aí acabou... Mas não era para isso, era para alegria. Então, nós passamos a comer carne depois do dilúvio. Interessante, há um estudo sobre isso. Mas o projeto do homem não era nem para comer carne, principalmente a carne vermelha. Hoje nós necessitamos por causa da alteração que houve pós-dilúvio. Mas você precisa privilegiar uma carne boa. Não pode comer gordura. Gordura entope às vezes. Bom, vamos ler juntos? Pausadamente, o Senhor, nada me faltará. Primeira coisa que o Salmo nos diz, eu tenho um Senhor. Eu tenho uma pertença.
Eu sei a quem eu pertenço. Olha que proteção para a mente. Segundo, nada me faltará. Eu não preciso estar preocupado com o que vai me faltar amanhã. Por quê? Porque eu tenho um Senhor e Ele cuida de mim. Vamos em frente. O 2. Deitar-me. As águas tranquilas. Eu tenho direção, porque Ele me guia. Tem alguém aqui sendo guiado por si próprio? Essa é receita para dar errado. Guia-me. Ser guiado por Deus é ter sensibilidade à sua direção. É você sujeitar a sua vontade a Ele, crendo que Ele tem o melhor para você. Então, eu tenho direção, eu tenho alimento, porque Ele me leva para pastos, o quê? Verdejantes. Tem gente comendo palha seca por teimosia. E Ele me leva o quê? As águas tranquilas. Vamos em frente. Então, Ele refrigera a minha alma, Ele cuida do meu emocional. Hoje Ele deu uma receitinha para você cuidar do seu emocional quando você se alimentar. Isso é cuidado de Deus para a sua vida. É trabalho para minha, porque você pesquisa. Mas é cuidado de Deus para a sua vida. Ele cuida do seu emocional. Ele te dá instrução. Vamos em frente. Ainda. Então, eu tenho a presença dEle diante do sobrenatural, diante do imprevisto, da catástrofe, daquilo que nos foge ao controle. Ele está comigo, eu tenho a presença dEle. E vamos fechar. Certamente, não. Tenho a presença, a justiça dEle diante dos meus inimigos, mesmo quando eu erro, porque quando Deus nos chama para um tratamento, o tratamento nunca é particular, é público. Por isso que Ele põe uma mesa e põe alimentos e vem negociar conosco, vem tratar conosco aquilo que precisamos corrigir. E ao tratar conosco, Ele põe uma mesa para nos alimentar, para nos fortalecer. E o faz na presença dos nossos inimigos. E faz o quê? Dá remédio para a minha mente. Porque Ele põe o óleo sobre a minha cabeça. O óleo na cabeça da ovelha é para que não entrasse bicho nas orelhas. A palavra de Deus, a presença de Deus, Ele fecha os nossos ouvidos para aquilo que contamina o nosso interior. Que coisa linda é a palavra de Deus. E tenho alegria o quê? O meu cálice transborda. E para fechar, vamos ler juntos? Certamente... tenho segurança. Hoje, amanhã e sempre. Porque habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Você tem esse Deus? Vamos nos colocar de pé.